Ok, queridos, tudo bem? É com vocês? Vamos para mais uma reflexão. Eu vou voltar para o mesmo assunto, tá bom? E a intenção é trazer uma resposta bíblica à questão que foi feita no vídeo anterior. E a questão é exatamente essa: como pode um Deus que é perfeitamente santo e justo perdoar, salvar pecadores? Eu já falei que isso é chamado por Paul Washer de o dilema divino, né? Deus se coloca num dilema. E aí eu vou te mostrar esse dilema hoje, agora, vou te mostrar esse dilema nas Escrituras. Vou começar lendo aqui Êxodo 34, do versículo 5 até o 7. Escute bem o que eu vou ler, tá bom? Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Eu chamo sua atenção para um detalhe. Deus é Deus falando com Moisés, se manifestando a Moisés. Ele disse que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Aqui, queridos, iniquidade, transgressão e pecado significa que Deus perdoa todos os tipos e formas de pecado. Agora a questão é: como Deus pode perdoar todos os tipos e formas de pecado e ao mesmo tempo punir todos os tipos e formas de pecado? Esse é o dilema divino, esse é o dilema de Deus, se é que a gente pode colocar dessa forma, entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque todo pecado cometido pela humanidade será punido. Grave como estou dizendo aqui. Deus estabeleceu uma lei. A lei de Deus diz, eu vou reprisar aqui algum desses mandamentos. Não terás outros deuses diante de ti. Primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de nada que há no céu, na terra ou debaixo da terra para adorar. Aí ele segue dizendo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o dia de sábado. Não matarás. Não adulterarás. Honrará pai e mãe. Não cobiçarás a mulher do próximo. E aí segue. Deus julgará a humanidade por meio desses mandamentos. É a lei de Deus, é o caráter de Deus. Essa lei reflete o caráter de Deus. Essa lei reflete quem é Deus, na verdade, entende? Então, ele é esse Deus todo-poderoso, santo, perfeito, justo, tremendo, mas que promete que vai punir todo pecado cometido pela humanidade. Esse é o ensino. Um dia nós seremos julgados por todos os pecados que nós cometemos. Pecados cometidos por atitudes, pecados cometidos por palavras, pecados cometidos por pensamentos. Tudo isso um dia será levado diante do tribunal de Cristo e será julgado, na verdade. Bom, se toda a humanidade vai ser punida pelos seus pecados, então como que a gente pode encontrar salvação, querido? Como é que isso acontecerá, na verdade? Como é que essa punição acontecerá? Existem duas formas, querido. Primeiro, você passará a eternidade no inferno, debaixo da ira de Deus. Em outras palavras, você mesmo pagará pelo seu pecado. Quando uma pessoa recusa Cristo, quando uma pessoa recusa a crer em Cristo, a aceitar a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ela está assumindo para si a responsabilidade dos seus pecados. Isso significa que um dia ela estará diante do Senhor e ela prestará conta ao Senhor de tudo que ela fez. A outra forma, querido, é que Cristo vai sofrer essa condenação no meu lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. Por que eu digo que eu sou salvo? Porque eu acredito que, pelas Escrituras Sagradas, eu acredito por ter entregue minha vida a Cristo, por ter sido salvo, por ter sido aceito por Deus, eu acredito que todos os meus pecados foram perdoados. Baseado no quê? Olha isso aqui, querido. Rapidinho. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conhecer pecado. Quem não conheceu pecado? Jesus.
Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. O que isso está dizendo aqui? Isso aqui está ensinando a gente que lá na cruz do Calvário, naquele momento marcante de Jesus, quando ele levanta os olhos para os céus e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, queridos, naquele momento, os pecados daqueles que creem em Cristo foram colocados em Jesus e foram punidos por Deus. Todos os meus pecados foram colocados em Jesus e punidos por Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, veja, por causa disso, porque eu confessei Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, porque eu creio realmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo para morrer no meu lugar, a Bíblia diz que os meus pecados foram colocados em Jesus e punidos nele. Então, quando eu estiver diante de Deus, eu não vou ter que prestar conta dos meus pecados, porque os meus pecados já foram punidos em Jesus. Mas quando uma pessoa rejeita a mensagem do Evangelho, quando ela se recusa a aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, ela está dizendo, ela está enviando uma mensagem ao mundo espiritual, a Deus, ao mundo das trevas, ao mundo espiritual, de que ela vai arcar diante de Deus com seus pecados. É essa a mensagem, querida. Irmãos, e amigos aqui, familiares, sei lá, quem está assistindo, né? A você que nos assiste, deixa eu te dizer uma coisa. A mensagem do Evangelho é algo extremamente poderoso. Quando a gente fala de morte expiatória, eu estou falando que ele morreu, não a sua morte, que ele morreu no lugar de alguém. Quando Cristo vai para a cruz, ele não vai para morrer a sua própria morte. Ele não tem pecado, entende? Ele não tem pecado. Se ele não tem pecado, então ele não precisa morrer. Esse é o ensino das Escrituras Sagradas. Se não tem pecado, não precisa morrer. É o pecado que traz a morte. Então Cristo não pecou. Mas por que ele morreu? Porque, de acordo com as Escrituras, Deus pega os meus pecados, coloca em Jesus e ali em Cristo ele vai punir os meus pecados. De tal forma que quando eu chegar diante de Deus no dia da prestação de contas, eu não terei que arcar mais com esses pecados porque eles já foram punidos em Jesus. E aí é por isso que eu digo, se você recusa Cristo, se você acha que isso é uma idiotice, que isso é uma coisa antiquada, que é besteira, que são pessoas sem nada na cabeça que fazem isso, né? Sei lá, se você pensa de alguma forma diferente por causa do pensamento que tem, você se recusa a aceitar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, se recusa a confessá-lo como seu Salvador, como seu Senhor, então você está dizendo que você mesmo vai arcar diante de Deus com os seus pecados. Olha, você quer um conselho? Isso é uma furada. Na verdade, isso é a maior furada da vida de qualquer pessoa. Isso é um ato de loucura. Ah, mas eu não creio. Isso não faz diferença. Ah, mas a Bíblia é um livro escrito por homem. Por que eu vou acreditar nisso? Isso é loucura, novamente. Há provas e mais provas de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. A história prova isso. O que você tem? Baseado no que você vive? Onde está depositada a tua confiança? É em você mesmo? Você acha que é bom o suficiente para chegar diante de Deus? Deus é assim: muito bem, meu filho, você merece o céu, você merece a salvação, passa para cá. É isso? Eu já disse que basta uma mentira para você ser condenado ao inferno. Não é minha ideia, não é meu conceito. É essas escrituras que diz: nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. Deixo contigo, querido, a decisão, tá bom? Deus abençoe.